Olá, pessoal! Então, eu tô aqui para revelar as cartinhas com a mensagem floral para a semana. Essa semana, nossa segunda semana de dezembro, que inicia no domingo, dia 8, hoje. Então, eu vou revelar, mas eu de antemão já vou dizer que houve um empate. Como eu sempre falo que eu vou aprofundar mais a respeito da carta mais votada, hoje tivemos um empate da flor vermelha e a cartinha da flor azul. O que será que nos diz esse empate, né? Como eu sempre falo que a gente, escolhendo a carta aqui, nós somos uma amostra da população. Então, a população está tanto quanto para a carta da flor, a mensagem floral da flor vermelha, como para a flor azul. Então, vamos conhecer, em primeiro lugar, a cartinha da flor amarela. Vejamos. Elme. Deixa eu tirar assim para vocês não confundirem. Aqui, tá? Elme é a flor da cartinha amarela. Se tu escolheu essa carta, veja bem a mensagem. Elme é para aquelas pessoas que estão fazendo bem o seu trabalho e estão seguindo a vocação das suas vidas e que esperam fazer algo de extrema importância. Só que muitas vezes para o benefício da humanidade. Então, o que acontece é que frequentemente aquela pessoa Elme é aquela que não se dá ao direito de se cuidar, de adoecer, por exemplo. Eu já ouvi de pacientes meus, na qual eram bem característicos dessa flor, eu não posso adoecer. Eu não tenho... se eu adoecer, toda a família despenca, né? Inclusive, essa paciente ouviu da mãe isso. Minha filha, tu não pode adoecer. Se tu adoecer, alguns de nós vão morrer. Assim, tamanha era a dependência de que essa pessoa tomasse conta de toda essa família. Então, é claro que essa pessoa só pode se estressar, né, gente, a longo prazo. A gente consegue dar conta da família inteira por um período curto, mas não por um longo período, né? Então, de vez em quando, há períodos de depressão nessas pessoas. Quando elas acham que as tarefas que empreenderam são difíceis, são demais, né? Acima das forças de qualquer ser humano. Então, é exatamente isso. A pessoa Elme, ela acaba, como eu costumo dizer, abraçando o mundo com as pernas, tá? Então, se tu escolheu essa carta, fica atento essa semana para toda a sobrecarga que tu pode estar te impondo. Fica atento aos sinais de que não adianta a gente resolver os problemas do outro, né? Em constelação familiar, estudando as leis sistêmicas pela visão do Bert Hellinger, por exemplo, ele fala bastante sobre quando a gente resolve os problemas pelo outro, por melhor que sejam as nossas intenções, nós estamos tirando a dignidade dessa pessoa. E eu falo muito isso aqui em terapia também. Eu digo para os meus pacientes que se eu carregasse eles no colo e resolvesse os problemas por eles, eu estaria tirando deles o mérito de superar os seus próprios desafios. E eu estaria tornando eles dependentes de mim, o que eu particularmente não gosto. E não trabalho dessa forma, tá? Então, essa foi a cartinha da flor amarela. E agora vamos revelar, então, a cartinha da flor vermelha, que empatou com a flor azul. Paine. Gente, paine é uma flor muito utilizada. Inclusive, tem um texto enorme, tem uma postagem, eu vou salientar essa postagem minha aqui no Stories, tá? No Stories do Instagram. Porque tem um texto muito extenso, muito profundo, é um pouco extenso, sim, mas assim, ó, que explica muito bem a questão do Paine, tá? Paine trabalha sentimentos de culpa. Tem pessoas que, por qualquer coisa, se sentem culpadas. Se elas tiveram sucesso, elas se sentem culpadas. Se elas estão tendo dificuldade, elas se sentem culpadas.
Então, é bem característico da pessoa Pine. Ela se culpa pelo êxito, ela sempre acha que podia ter feito melhor, nunca se contenta com seus esforços ou com os resultados. São pessoas que trabalham duro e sofrem muito por causa dos erros que cometem. Como se não fossem humanos, né? Como se para eles não fosse permitido errar. Então, até quando o erro cometido por outra pessoa, às vezes a pessoa atribui a si mesmo essa culpa. Eu tinha uma paciente que agora faz bastante tempo que eu não falo com ela, porque ela acompanhei ela por um bom tempo, mas faz bastante tempo que ela já anda com as próprias pernas. E uma das questões mais centrais da terapia dela foi que no início da terapia eu dizia assim: fulana, tu vê uma culpa caminhando assim a 2 quadras além de ti e tu já chama: oi, fulana, culpa, vem pra cá, vem pousar no meu ombro. E aí tu já carrega mais uma, e assim tu vai carregando até que tu te curve e fique corcunda de Notre Dame, eu dizia pra ela. Então, aos pouquinhos, ela foi entendendo que ela não tinha culpa de nada, ela foi se desapegando desse hábito de se culpar por tudo, foi se perdoando por erros cometidos, erros humanos normais que todo mundo comete, né? Ela é mãe, então eu sempre digo que mãe e pai erram sim, mas sempre com a imensa vontade de acertar. E essa era uma questão bastante central. E hoje, gente, se vocês pudessem ouvi-la, vocês iam se impressionar. O que é uma pessoa que tem total discernimento do que é da sua responsabilidade e o que não é, e se desapegar da culpa sem problema nenhum. Então, se tu escolheu essa cartinha hoje, fica atento a essa semana, a todos os pesos extras que tu tá carregando por culpa. Todos esses sentimentos de culpa que muitas vezes são por coisas que não dependem de ti, tá? Que não é justo contigo mesmo. Como eu falei, por exemplo, o caso de mãe, né? Ai, mãe carrega muita culpa. Todo mundo que é mãe me diz isso. Ai, a maternidade implica em muita culpa e tal. Aquela história, né? Ser mãe é padecer no paraíso. Tá, mas assim, ó, gente, e por que não salientar a maior tarefa da maternidade? Que, olha só, é o bem mais precioso que uma mãe pode dar, que é a vida. Isso parece que as pessoas Pine não percebem. Elas negligenciam os seus êxitos e só encontram os seus erros. Elas só encontram culpa em tudo que fazem. Isso é muito desequilibrado, né? Não tem nível para isso. É como eu digo assim, parece que só usa a lente do olhar negativo. Vocês têm que, se você escolheu essa carta, e se tu tá te identificando com essas questões que eu tô falando do sentimento de culpa, tem que se policiar para colocar a lente dos óculos, do olhar positivo para tudo, porque tudo nesta vida tem um lado positivo. Tudo, gente. Tudo. Por exemplo, eu trabalho também com hipnose e meu professor de hipnose tem um curso sobre hipnose para emagrecimento. E quando a gente está conversando com as pessoas que buscam emagrecimento, pensando assim, num paciente obeso, tá? Tá obeso e a gente pergunta para ele qual é o benefício de tu estares assim. Ah, não tem benefício. Tem sim, senão a pessoa não tava desse jeito. Por mais que tenham questões físicas, por que ela desencadeou esses sintomas físicos, né? Por que ela desencadeou, talvez, as oscilações hormonais que geraram isso? Porque tem benefício, a gente sempre adoece por um benefício. Então, Lauren, como assim eu não consigo enxergar? Qual é o benefício? O benefício é poder sair e comer o que quiser, é poder se dar o luxo de ter preguiça para cozinhar uma comidinha mais saudável, é sair, entende? Sempre tem benefício. A gente já estudou casos, por exemplo, de pacientes obesos, uma menina, né, que estava obesa e que se identificou que ela tinha sofrido um abuso na infância, na adolescência. E aí ela se culpava, olha aí, Pine também, né? Se culpava por ter um corpo atraente para fugir disso e para que nunca mais tivesse o risco de ser abusada, ela engordou até ficar obesa. Então, olha aí o benefício, tá? Então, se tu escolheu essa cartinha, presta atenção nesses sentimentos de culpa, que é um peso extra que tu tá carregando. E esta flor?
a flor Willow. Essa é uma flor muito utilizada também. E por que ela saiu agora? Além dos sentimentos de culpa, não é à toa, gente, como eu falo, a amostragem da população, não é à toa que Pine e Willow ficaram empatados. Neste final de ano, encerrando um ciclo, o que é muito comum das pessoas vivenciarem. Sentimento de culpa por não terem concretizado as metas, as promessas lá do início do ano. E Willow trazendo um sentimento de rancor. Porque aí, ou tu te culpa ou tu culpa o outro também, né? Pine culpa mais a si mesmo, mas o Willow culpa um pouco os outros. E aí, como é que eu vou explicar? Alimenta esse sentimento de rancor. Então, o Willow é para aquelas pessoas que sofreram alguma adversidade ou desgraça e acham difícil aceitar. Então, uma traição no trabalho, uma traição, sei lá, no relacionamento, né? Uma decepção num relacionamento, seja qual relacionamento, não só amoroso, né? Então, essas pessoas, elas não se queixam, elas ficam ressentindo, elas julgam a vida pelo insucesso daquele desafio que elas não superaram, vamos dizer assim, que traíram ela, né? Então elas sentem que elas não merecem tão grande provação e que isso é injusto. Elas se tornam pessoas amarguradas, tá? Claro, num nível mais intenso, vamos dizer assim. E frequentemente essas pessoas se tornam menos interessadas e menos ativas naquelas coisas da vida, né, que antes elas apreciavam. Então elas vão perdendo o interesse. Gente, lembrem-se que assim, ó, para se beneficiar de uma flor, a gente não precisa preencher todos os pré-requisitos, como a gente fala, tá? Então assim, não precisa que tu estejas totalmente deprimido para te beneficiar do Willow, mas se tu já percebe que tem algumas questões, que tu tem rancores, que tu carrega essas mágoas, presta atenção nessa semana para ver esses sentimentos aflorando em ti. E ao mínimo sinal disso, que isso tá te incomodando ou que isso tá crescendo e tu não tem o controle de mandar baixar, vamos dizer assim, esse sentimento de rancor, pode mandar manipular na tua farmácia de confiança um floral com Willow. Certamente vai te ajudar a entender com discernimento que quem carrega o rancor e a mágoa acaba se envenenando por tudo isso, né? Então, de novo, trazendo para o hoje, não alimenta esse rancor por algo que não se concretizou, por algumas decepções que tu teve nesse ano de 2019. Aproveita esse restinho do dezembro para limpar isso, tanto os sentimentos de culpa, Pine, né? Como os sentimentos de rancor, Willow, que foram as flores mais votadas dessa semana. Aproveita esse restinho de dezembro para limpar isso, né? Pode, por exemplo, manipular esse floral numa farmácia da tua confiança para que tu entre 2020 muito mais limpo, né? Coerente, aberto para o novo. Faz esse benefício para ti mesmo. E eu te digo, essas mensagens não saem à toa. Como eu falei, é um momento bem... foi bem em sincronia com o momento que nós estamos vivendo. Certamente tu não serás a única pessoa a se beneficiar dessa mensagem. Então, compartilha. Vamos espalhar o que é bom. Vamos espalhar essas flores e essa mensagem. Se fez sentido para ti, pode fazer um super sentido para outra pessoa que talvez não tenha tido acesso de imediato a esse vídeo, a essa mensagem das flores, ou talvez que não tenha a oportunidade de fazer uma consulta com um terapeuta floral e que pode, olha só, limpar esses rancores e essas culpas e começar um 2020 muito melhor. Então sejas tu um mensageiro de uma flor, um mensageiro do bem, talvez proporcionando aí uma mudança de rumo na vida de alguém que tu gosta para um ano que vai começar em breve, tá? Então eu conto contigo pra gente espalhar as mensagens das flores e volto na semana que vem com as cartinhas para votarem de novo e sempre enfatizar mais
sobre as cartinhas mais votadas. Beijo!